Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo do Zap Market e eu vou mostrar então quais foram as novidades e mudanças na versão 2.1. Então, na versão anterior, que era 1.5, nós não tínhamos novas funcionalidades que nessa versão tem. O sistema continuou com o mesmo conceito de importar conta, de criar conta, exportar. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, é só assistir que aquele conceito continua o mesmo, tá? O que mudou então nessa versão? Aqui no menu superior nós temos as mesmas opções, né? De importação, salvar mensagem. O que mudou aqui é na parte da mensagem. Antes você poderia mandar apenas um texto, né? Uma mensagem única. Agora você pode colocar inúmeras mensagens aqui, né? Para o sistema estar fazendo esse envio aleatório e dar um envio mais humanizado e randômico para estar evitando o bloqueio do número, né? Então esse é um dos recursos que você pode utilizar. Então é só clicar em adicionar e ele vai adicionando campos de texto. E aí vai depender muito da sua máquina, né? Se você utilizar muitos campos, acima talvez de 10 campos, você precisa de ter um computador um pouco mais rápido e também um smartphone que esteja uma velocidade boa, né? Aqui ainda nessa parte nós temos agora a opção de filtrar números, né? Então antes ele não tinha essa opção de você validar o número para ver se aquela lista que você está enviando, seja uma lista sua própria, ou seja uma lista que você fez a extração, né, usando o extrator. Então você não tinha como saber se aqueles números eram válidos e você acabava enviando para muitos números inválidos. No caso dessa filtragem de números, esse processo já não ocorre, porque você tem como saber se aquele número específico ele tem uma conta do WhatsApp. Como que você faz isso? É só você clicar do arquivo para importar de TXT ou CSV, ou você clica aqui para importar manualmente, né, digitando o nome, vírgula, número, ou você digita apenas o número. Então, por exemplo, se eu fazer a importação de uma lista aqui no sistema, eu vou conseguir fazer o mesmo processo, né? Eu vou conseguir validar esses números aqui. Essa validação você faz o mesmo processo do envio, né? Você clica aqui em iniciar filtragem. Eu vou ligar aqui um celular para a gente fazer isso na prática, como que funciona. Então eu só importei a lista e cliquei em iniciar filtragem, né? Ele vai abrir a janela do Chrome aqui, pronto com o código do QR Code para a gente fazer essa validação. E eu vou então passar aqui, eu vou abrir o meu WhatsApp Web e vou fazer a leitura desse código, né? Estou fazendo agora aqui a leitura do smartphone, processo padrão mesmo, né? A partir desse momento ele vai começar a validar. Então se você passar o mouse aqui embaixo, você vai ver que a filtragem está aberta e ele está validando já, né? Esse processo ele costuma demorar menos de 4 segundos, mas dependendo da máquina, igual alguns casos que a gente verificou, pode demorar mais, né? Como eu tenho uma máquina rápida aqui, o processo é bem rápido e simples. Então você pode ver que ele está validando os números que tem o WhatsApp e os números que não tem. Então, por exemplo, se já terminasse minha lista, eu vou parar aqui, né, só pra gente fazer esse teste. Eu poderia estar salvando os que não tem, no caso eu acredito que você não usaria essa opção, mas os que não tem, você salvaria os que tem, né, no caso eu falei ao contrário. Mas, por exemplo, com o WhatsApp, então você clica em salvar essa lista. E aí você pode salvar essa lista em algum local e dar um nome para ela, né, em formato TXT. Agora, se você já quiser enviar para essa lista, você clica em adicionar ao envio. Aí você pode fechar essa janela, eu cliquei em adicionar ao envio, fecha a janela porque os números já estão aqui. Então veja que tem 2 números, né, que foi validado. Então é um processo muito simples essa questão de validação, né? Ela é similar à questão do envio mesmo. Bom, fora essa opção, agora o extrator de grupos tem um atalho aqui na tela inicial, mas o processo também continua o mesmo, né? Para você fazer extração de número, você clica em abrir o WhatsApp Web. Ele vai abrir novamente uma janela, né, para você fazer a leitura. E aí, como eu não tenho nenhum grupo nesse celular aqui, eu vou só explicar, né? Então, na hora que eu fazer a leitura aqui desse código, vai abrir a tela do WhatsApp, né? Deixa eu tentar fazer aqui sem estar no grupo. Vou fazer a leitura aqui no meu smartphone. Pronto, eu li o código. Eu vou até clicar aqui no grupo, eu acho que eu consigo entrar. Deixa eu entrar aqui no grupo que a gente tem
no site e eu já mostro, então acredito eu que seja mais prático mostrando, né? Muito mais fácil. Eu vou entrar aqui no grupo agora e vou fazer a extração dos números desse grupo, né? Então pode ver que eu estou aqui na aba que o sistema abriu. Eu vou entrar aqui nesse grupo e essa janela do extrator de grupos está aqui do lado. Então eu cliquei aqui em entrar no grupo e ele já está fazendo a integração do grupo, né? Pronto, agora que eu estou no grupo, como que você vai fazer para extrair, né? Vou mandar aqui na verdade agora carregou, né? Pronto, agora ele carregou. Eu ia mandar um texto, mas ele já carregou a conversa. A conversa tem que estar carregada, tá? Tem que aparecer aqui. Então apareceu aqui, então eu clico em cima dela, certo? Estou clicando aqui em cima e eu vou aqui no extrator de grupos. Eu vou simplesmente clicar em agora extrair grupos. Então eu cliquei em cima da conversa do grupo e agora eu clico em extrair grupos. Extrair contatos, né? O sistema vai dar uma pequena lentidão, mas ele vai fazer a extração. Bom, eu vou abrir aqui na aba que eu estava aberto, né? E vou tentar fazer novamente. Pronto, você viu que eu estava em outra aba e ele não deu certo, né? Até foi bom que aconteceu isso para mim explicar. Por que não deu certo? Porque quando você abre uma nova aba, você abre uma nova seção. Então você tem que fazer na aba em específico, né? Igual eu fiz agora. Então ele já extraiu os números aqui. Eu poderia estar salvando isso, ou poderia estar clicando em enviar para ele fazer o envio agora. Então eu poderia estar fechando aqui, ou exportar, salvo o nome do arquivo em formato TXT. E eu cliquei em enviar, então o número já vai vir para cá, ó. Então eu já tenho aqui os meus números, inclusive junto com a verificação anterior. Então, sempre que você clicar uma vez no extrator de grupos, atente-se a esse detalhe. Se você clicar duas vezes e abrir duas seções, ele não vai extrair da outra seção, ele vai extrair da seção em específico, né? Mas tudo bem, aqui essa parte a gente já explicou de maneira bem simples. É muito simples esse processo. Então nós temos aí essa parte de extração de grupos. E agora nós temos a opção avançada de envios, que seria as contas familiares, né? Então como que você acessa isso? Aqui embaixo opções de envios ou opções, né? Clicando aqui na engrenagem. Então o que seria contas familiares? Além de enviar múltiplas mensagens de forma aleatória, randômica, agora o sistema tem uma opção que ele simula uma conversa humana. Então assim, você vai pegar aí, eu estou dando um exemplo, mas pode ser mais do que isso, pode ser só 2 números. Você vai pegar aí uns 3, 4 números, né? Pode ser até inclusive 2 mesmo, e vai adicionar esses números aqui. São números que você tem salvo como contato, de preferência que a pessoa também tenha você como contato, né? Aí você vai adicionar aqui o número da pessoa. Eu vou colocar esse número aqui, só pra gente ver. Você vai adicionar esse número, então suponhamos que esse número aqui seja de um contato, né, que eu tenho aqui. E aí você vai adicionar aqui 5 números, né, por exemplo, estou dando um exemplo de 5 números. Aí aqui você vai adicionar as mensagens, então você vai colocar olá, tudo bem, por exemplo. Você vai colocar qualquer coisa, se você quiser colocar nada, só digitar os textos, isso vai funcionar também. Porque a intenção é que o sistema do WhatsApp ele entenda que está acontecendo uma conversa normal, convencional, né? Então você pode inclusive pegar termos que você costuma conversar muito e colocar aqui, mas isso é de forma aleatória, tá? Não tem algo específico, você pode colocar qualquer coisa aqui. Então coloca aí várias mensagens e o sistema vai ficar enviando uma dessas mensagens para os números que você adicionar. Então se eu tivesse outro número aqui, e eu colocasse esse número, o sistema ia enviar para esse número também alguma dessas mensagens de forma aleatória, né? Ele criaria esse fluxo de conversa familiar. Então essa é a sacada do sistema, né? Criar um fluxo de mensagem familiar para garantir ainda mais que seus envios sejam realizados com segurança. Então aqui na parte a gente já definiu, né, contas familiares e lista de mensagens aleatórias. Nós temos aqui a velocidade, né, a velocidade padrão que o sistema vai trabalhar.
você tem que tomar cuidado de enviar muito rápido para listas muito grandes. Se for lista pequena, você pode usar uma velocidade mais alta. Aqui é o atraso das mensagens, né? Então, a cada mensagem, quanto tempo você quer que ele crie um atraso? Então, eu posso colocar 8, 10, 20, isso você define, tá? A gente sempre fala que é melhor você... a melhor forma de você definir as suas configurações é testando, porque cada caso é um caso específico, cada caso você vai mandar um tipo de mensagem para um tipo de pessoa, então assim, teste, mas sempre tenha em mente que isso não pode ser muito rápido, né? Para listas aí maiores de 150 contatos, de repente 200 contatos. Então sempre tem um número bem razoável de atrasos, né? Aqui é o diálogo, né, das conversas, isso aqui é opcional, então se você não quiser usar o diálogo, é só não adicionar as informações e não ativar essa opção. E aqui você tem os atrasos das conversas familiares. Então depois de 5 mensagens que ele enviar aqui na frente dessas mensagens, ele vai enviar uma mensagem aleatória familiar. Depois você tem um atraso de segundos, então assim que ele enviar essas 5 mensagens, depois de 5 mensagens enviar uma familiar, ele aguarda aí, não sei, talvez 3 segundos, né? Você pode ir modificando isso. E depois ele faz uma contagem de mais 15, né? No caso seria segundos também. Aqui é uma pausa durante o envio, né? Então assim, nessa contagem na verdade eu falei errado, essa aqui é a quantidade de vezes que ele vai executar essa ação, tá? Então, por exemplo, se eu colocasse 15, ele vai contar 15 vezes ele vai realizar esse processo. Então, se você quiser que ele realize 20 vezes esse processo, ele vai realizar 20 vezes durante seu envio. Aí você tem que trabalhar de acordo com o tamanho da sua lista, né? Aqui é uma pausa durante o envio, outro tipo de pausa, né? Então, a cada 20 mensagens em geral, ele faz essa pausa durante tantos segundos, né? E depois você tem o tipo de envio. Enviando teclando, o sistema vai basicamente inserir letra por letra. Injeção de texto, ele vai meio que dar um Ctrl V. Aí você tem que... Isso é uma coisa mais avançada do algoritmo, mas na prática é isso. Você pode estar escolhendo uma das duas, né? Para estar enviando. Então, aqui você já teria feito essa configuração. É só clicar em fechar, que ela está salva, tá? Ela não desconfigura. E aí clicar em enviar e fazer o mesmo processo. Inserir o código QR Code, né? E está aguardando os envios. Você pode também utilizar aqui as tags, né? Nome completo, nome, sobrenome aleatório. Então, essas são as novidades da versão 2.1. Algumas pessoas estavam com dificuldades de fazer envios, onde ao enviar aparecia apenas aquele risco cinza, né? Que ele foi enviada a mensagem, mas não aparecia a foto do número do usuário do envio. Então, o que a gente verificou é que alguns estados no Brasil... alguns têm um nono dígito e alguns não têm. Então, se caso você envie para vários números e perceba que acontece esse erro, você pode estar removendo o nono dígito para o sistema enviar corretamente, né? Em uma futura atualização, a gente está trabalhando para estar resolvendo esse pequeno bug, que na verdade é uma falha na entrega do WhatsApp, né? Ele praticamente não reconhece que você está enviando para um número válido por conta do nono dígito. Mas futuramente a gente vai estar trabalhando nisso. Então, se você fizer um envio e vir que ninguém recebeu a mensagem, dá uma conferida na sua lista e vê se o nono dígito está lá. Isso não acontece com todos, né? Como eu disse, apenas alguns estados do Brasil. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, manda no grupo de usuários, que a gente está sempre interagindo, né? No grupo no Facebook. Ou se você tiver uma dúvida técnica, é só mandar aqui, clicar em outro, solicitar suporte, né? Aqui em painel do usuário é onde você assiste os tutoriais e tem todo acesso àqueles conteúdos, né? Então, eu te vejo então aí no próximo vídeo.